A análise pós-jogo de Sportivo Trindense 0, Fortaleza 2, começa antes do jogo. Quando o Vojvoda diz o seguinte: cara, eu não sabia por que os treinadores brasileiros colocavam nas primeiras rodadas da Sul-Americana ou da Libertadores o time alternativo, colocava o reservão ou então o mistão, sendo que a competição internacional, seja Libertadores ou Sul-Americana, é mais importante do que decidir um campeonato estadual, na mente de Vojvoda lá atrás, né? Mas ele depois, recentemente, falou: agora eu entendo por que os técnicos brasileiros colocam seus reservas nas primeiras rodadas da Sul-Americana e da Libertadores. Porque tem final do estadual, irmão. Tem clássico rei para se disputar agora no final de semana. E o torcedor prefere muito mais você perder contra o Sportivo Trindense na primeira rodada da Sul-Americana, ou hipoteticamente se Fortaleza estivesse na Libertadores, e vencer um estadual contra o seu maior rival, e futuramente você poder recuperar esses pontos perdidos na primeira rodada da Sul-Americana ou da Libertadores. E aí vou entender muito bem o recado. O torcedor vai cobrar, irmão, nas ruas. Eu vou dar. Não queremos perder para o Ceará, não. Queremos bater aí o hexacampeonato do Cearense. Bom, e aí a escalação já mostra tudo, né? No gol, João Ricardo, beleza, é o titular. E aí, a questão da defesa, também a maioria são os titulares. Brites, Kusevich, Cardona jogou ontem. E aí você tem o Escobar na esquerda, aí você tem Cauã Rodrigues, Pochettino, Pedro Augusto, Pikachu, Galhardo e Manuel Machuca. Basicamente é um time mescladão barra reservão. Tem 2, 3 titulares ali pontualmente, mas a maioria dos titulares de ontem são os reservas, tá? No banco tinha o Lucero, tinha Moisés, Marinho, Tite, que é o titular, Bruno Pacheco, Zé Wellison. Basicamente, eu citei aqui já 4, 5 titulares do Fortaleza que ficaram no banco de reservas. Hércules, que está entrando e ganhando minutagem aí nos últimos jogos. Pedro Rocha também entra, Lucas Sacha também entra com o decorrer da partida. E eu fui pro jogo pensando, pô, é o reservão do Fortaleza, é um mistão ali, mas vai vencer com facilidade, porque o time do Sportivo Trindense é muito ruim. Mas assim, eu esperava um time muito ruim, tecnicamente falando. Um time que não ia conseguir trocar muitos passes, um time que ia ficar retrancadão ali no seu campo de defesa, mesmo jogando lá no Paraguai, no estádio do Defensores del Chaco. Mesmo não tendo torcedor, eu esperava um time retrancadão. E um time ruim mesmo, aqueles times recheados de bagres e bagres e bagres. E assim, eu me surpreendi com 2 coisas. Primeiro, a postura do Sportivo Trindense. Era um time que não estava nem aí para a defesa. Era um time que se atirava, irmão. Simplesmente, ó, eu posso tomar 10 aqui, mas eu vou também tentar atacar o Fortaleza. De forma desorganizada, de forma desordenada. Uma baderna tática era o Sportivo Trindense. Me chamou a atenção como é um time kamikaze. E só que é um time kamikaze que ele não cria muito. Ou seja, é um time que ele pratica o suicídio durante toda a partida. Ele ataca em linhas altas até, os 2 laterais avançam, os 2 volantes avançam, os pontas naturalmente afunilam, o centroavante tá lá para fazer o papel de referência, o meia afunila jogando como um segundo atacante também. Cara, é um time que é uma baderna geral. E aí, pô, se você vai para uma baderna geral contra o Fortaleza, que tem muito mais qualidade técnica do que a sua, você vai sofrer demais defensivamente. E foi isso que aconteceu. O Fortaleza ele criou só no primeiro tempo 5 chances claras. Com 4 minutos já saiu o primeiro gol. O Thiago Galhardo recebendo um bolão de Manuel Machuca. Ele recebe um passe entre os defensores ali do Sportivo Trindense e com muita facilidade entra na grande área, faz o primeiro gol finalizando na saída do goleiro. Só que ali, a partir do gol do Fortaleza, o Fortaleza ele vai adquirir uma postura um pouquinho mais reativa e explorar jogadas de transição. E criou diversas situações nos contra-ataques. E o engraçado é que o Fortaleza, ele normalmente, ele ia com 2, 3 jogadores no campo de ataque nas transições. E o time do Sportivo Trindense tinha 4, 5 jogadores. Mesmo assim, o Fortaleza criava jogadas com a maior naturalidade do mundo. Assim, era algo bizarro. E o segundo gol do Fortaleza, ele reflete um pouquinho disso. O Fortaleza, ele tá contra-atacando só com o Pedro Rocha e Iago Pikachu. E olha a lerdeza dos jogadores do Sportivo Trindense para marcar. Beleza, que isso aqui já é aos 91 minutos, já é aos 46 minutos do segundo tempo. Mas isso foi atuado de toda a partida. O Sportivo Trindense, gente, simplesmente é uma baderna tática defensiva. Ninguém marca ninguém. É impressionante. E quando ataca, não cria muitas situações claras de gols. E por isso que você fica com um mix de sensações durante a partida, tá? Foi um primeiro tempo bom do Fortaleza. Ó os caras marcando, gente. Isso aqui é um absurdo, isso aqui é uma piada de mau gosto, tá? Eu até tava dando gargalhadas
Ninguém marca. Se você pegar a origem da jogada, esse jogador do Sportivo Trindade está voltando para marcar. Meu irmão, eu acho que minha avó correria mais do que esse cara. Ele tá vendo o jogador do Fortaleza aqui atacar o espaço, o Iago Pikachu, e o cara simplesmente tá olhando, ele tá falando, vai sair o gol e eu vou ficar aqui. Só que você pensa mais uma vez que isso foi circunstancial do último lance da partida. Beleza, que o último lance da partida ele agrava mais isso, o desgaste físico. Mas isso foi a toada de quase toda a partida, desde os primeiros minutos de jogo. E aí saiu o gol do Fortaleza, o segundo, Pedro Rocha num contra-ataque, que não foi um contra-ataque fulminante, solta a bola para Iago Pikachu com muita liberdade finalizar no canto e fazer o gol do Fortaleza. Deu para perceber que o jogador aqui também estava um pouquinho mancando. Mas ninguém estava marcando ninguém. E essa foi a toada de toda a partida. Eu acho que esse é o grande ponto da análise, tá? A baderna tática do Sportivo Trindense fez com que o Fortaleza criasse inúmeras situações de gols no primeiro tempo. Aos 5, sai o gol justamente de Galhardo com um belíssimo passe de Manuel Machuca. Depois, aos 15, Galhardo devolve o presente para o Manuel Machuca, cara a cara, perder mais um gol. Aos 18, João Ricardo, em jogada de transição, foi bizarro esse lance. Aos 18 minutos, João Ricardo, ele pega uma bola, no campo de defesa, óbvio, ele é o goleiro, e já dá um lançamento com pés, belíssimo lançamento para Emmanuel Machuca. Mas, era Emmanuel Machuca contra 4 defensores do Sportivo Trindense, e ninguém marcava. Assim, era isso que me espantava. Emmanuel Machuca saiu cara a cara e perde mais um gol claríssimo. Com 18 minutos, o Fortaleza, sem muito esforço, controlava as ações do jogo, controlava a posse de bola e em jogadas de transição conseguia criar chances claríssimas com a maior naturalidade e facilidade do mundo, tá? Beleza, e aí já eram 3 grandes chances desperdiçadas. E naturalmente, quando você vai perdendo chances e o time do Sportivo Trindense é aquele time que se atira também, vai para cima, irmão. Vai tentar tabelar ali, criar jogadas com triangulação, chegar em cobranças de falta na bola aérea, chegar em cobrança de escanteio, você vai dando gás para aquele time se manter no jogo e você vai dando ânimo a partir do momento que você vai perdendo a oportunidade. Beleza. Aos 34, mais uma chance criada do Fortaleza, finalização de Pochettino no travessão. Aos 43, Pochettino dá para Galhardo, um cruzamento, mais uma jogada que eram 2 contra 4, 2 do Fortaleza contra 4 do Sportivo Trindense em transição, e o Fortaleza cria com a maior naturalidade do mundo. Sai um cruzamento da esquerda, Galhardo de cabeça, finaliza a bola na trave, mais um gol perdido do Fortaleza. São 5 chances claras no primeiro tempo criada e 4 chances desperdiçadas, só o gol. Mas aí, a partir do segundo tempo, depois da finalização de Machuca no primeiro minuto de jogo, que ele finaliza a bola para fora, na rede pelo lado de fora, uma finalização perigosa, uma chance clara de gol também, o Fortaleza, a partir daí, ele cai muito de produção, assim como foi contra o Maranhão também. É um time que passa a não ter mais o controle da partida, perde o controle territorial, o Sportivo Trindense passa a ter o domínio no campo de ataque, passa a ter volume de jogo, passa a ter mais finalizações em gols, João Ricardo tem que intervir mais na partida, e o Fortaleza ele vai caindo de produção com o decorrer do segundo tempo, e o Sportivo Trindense vai se criando durante o jogo. E mais pelos deméritos do Fortaleza não matar o jogo logo no primeiro tempo, do que por um grande mérito do Sportivo Trindense, que é um time ousado, tá? Volta a repetir, é um time que se atira mesmo, não tá nem aí. Se perdeu de 1, 2, 3, 4 de 1000, tá tudo certo. O importante é, vamos atacar em bando. E você não vê uma grande jogada em construção do Sportivo Trindense, uma grande jogada trabalhada. Não, pô, é mais o bambo mesmo, bumba meu boi, alçar bolas na área, preencher volume no campo do adversário e vamos tentar criar. E até que assim incomodou um pouco mais o Ricardo, mas não foi suficiente para criar grandes chances claras, e o Fortaleza ele consegue sustentar ali 1-0. Até que no último minuto, praticamente ali do segundo tempo, o Fortaleza, em jogada de transição, faz 2-0 e mata o jogo. Fica um mix de sensações. O Fortaleza ele não fez um grande jogo, apesar disso merecia um placar ainda mais elástico do que foi. Um 3-0 seria um placar que traduziria mais do que foi a partida. Vitória justa, vitória merecida. O Fortaleza aí, ao todo, está na liderança do seu grupo na Sul-Americana. O Boca Juniors empatou contra o Nacional do Potosí e o Trindade vem aqui na lanterna e tem tudo para ser a lanterna dessa competição, o saco de pancadas a apanhar de todo mundo aí nesse grupo. O segundo tempo, pobre, 4 finalizações de Fortaleza, apenas 2 no gol, e o Sportivo Trindense criou um pouco mais do que a equipe do Fortaleza, tá? Atuações individuais, Pedro Augusto mais uma vez mal, péssima partida dele, Gonzalo Escobar mais uma vez mal, péssima partida dele e ainda mais foi expulso. Incrível como esses 2 jogadores, eu não sei o que eles fazem aí no Fortaleza ainda, tá? De resto, você vai para atuações
regulares para boas. Galhardo conseguiu fazer um gol, foi importante. Machuca perdeu 500 gols na partida, então, mesmo ele criando situações claras de gols, inclusive a assistência para o gol de Galhardo foi dele, fica com a sensação que, ficou devendo pelo caminhão de gols perdidos. Só ele perdeu 3 chances claríssimas cara a cara. E no jogo de Sul-Americana, você tem que matar a partida o mais rápido possível. Pikachu foi importante pelo gol, o João Ricardo foi seguro em todas as vezes que a bola chegou para ele e ainda assim conseguiu contribuir para uma assistência para Machuca, que acabou perdendo um gol cara a cara. Então, acho que fica mais ou menos por aí os destaques individuais. Brits, como sempre, maldoso, burro e péssimo nas bolas aéreas. E é isso, assim, um pouco a gente não mete a bola na travessão ali, mas Cauã Rodrigues conseguiu controlar ali em vários momentos no primeiro tempo, conseguiu fazer um papel de articulação interessante também, mas no segundo tempo cai de produção como quase toda a equipe do Fortaleza, tá? Bom, eu acho que esse é o resumão do jogo do Fortaleza e a situação do seu grupo. Foi um bom resultado, ainda mais tendo em vista que foi com um reservão lá para o Paraguai. Agora vamos passar para mais uma bizarrice do governo de Pernambuco, que mais uma vez não defendeu um clube do seu próprio estado. E não é nem questão só de se defender, é questão de mais uma vez passar toda a responsabilidade do atentado à delegação do Fortaleza ao Sport, o que é um absurdo, tá? Mais uma vez eles estão se isentando. Eu não tenho culpa nenhuma e quem tem culpa é o Sport e que o Sport seja punido. Cara, é uma aberração o que acontece aqui no futebol pernambucano. A polícia militar é contra os clubes, a FPF é contra os clubes e o governo também. É todo mundo contra os clubes, pô. É impressionante essas coisas que acontecem. E o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, o senhor Evandro de Carvalho, não faz nada, fica calado e quieto na dele. Mas enfim, vamos lá. O Sport pediu no dia 8 de março ao governo de Pernambuco que enviasse um representante da Polícia Civil e um da Polícia Militar para serem testemunhas no julgamento do clube no STJD sobre o atentado ao ônibus do Fortaleza, segundo ofícios a que tive acesso por meio de fonte no Sport. Que publicou aqui a informação foi José Matheus Santos, tá? Que é jornalista. A Secretaria de Defesa Social, a SDS, negou o pedido e disse que eventuais esclarecimentos poderiam ser solicitados pelo STJD por ofícios à SDS. E aí, gente, é o seguinte, estamos de mãos atadas. A gente, como torcedor do esporte, não está sendo protegido por ninguém do nosso próprio estado. Ou seja, a tromba vai entrar forte no STJD de novo. O Ceará, é lógico que ele vai pedir portões fechados e que o governo, a polícia, o raio que o parta não tem capacidade de trazer a segurança e um ambiente seguro para os torcedores do Ceará, nem para a delegação do Ceará. A Federação Cearense de Futebol também está no seu papel de depor contra o esporte, de falar que não tem capacidade de ter jogos aqui no estado de Pernambuco. E é óbvio que eles estão no papel deles. Só que o papel aqui do governo do estado seria de proporcionar um ambiente seguro aos nossos torcedores do esporte, do Ceará e das delegações. E não de postar uma nota oficial falando que não tem capacidade de ter público no estádio no jogo contra o Ceará. E aí a própria polícia depõe contra o nosso próprio clube. Assim, aí a Federação Pernambucana não fala nada, não faz absolutamente nada. A governadora também não. E aí naturalmente fica tudo contra o esporte. E agora até no STJD o governo de Pernambuco recusou a testemunhar a favor do esporte. Ou seja, a probabilidade do esporte continuar de portões fechados aí nos próximos jogos, de Copa do Nordeste contra o Ceará, de Copa do Brasil quando pegar nos jogos na terceira fase, e de Série B, é muito grande, gente. Ninguém está ao nosso favor, ninguém está do nosso lado. Como é que a gente vai conseguir reverter tudo isso aí? Se é mais um empecilho o governo de Pernambuco, que deveria ser um facilitador e não dificultador, vamos dizer assim. É complicado, tá, irmão? Mas enfim. Mais uma vez estão se isentando aí e colocando toda a responsabilidade no esporte. Parabéns aos envolvidos. Abraço aí pra todo mundo, tá, rapaziada? A gente tá de volta aí mais tarde. Deixa um like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Tamo junto.